Olá, a paz de Cristo a todos. É muito bom estar aqui mais uma vez para prestar o culto ao Senhor, para nos reunirmos e refletirmos sobre a palavra de Deus. E eu espero, o meu desejo é que esse momento seja uma bênção para você, que você possa sentir a presença de Deus, que Deus fale com você, te dê respostas, renove as suas forças, seu ânimo, e que você possa sair daqui muito melhor do que quando você chegou. Eu queria já começar uma oração para a gente pedir a Deus que nos conduza, nesse momento de reflexão sobre a palavra. Então, vamos orar? Se você puder, ore comigo. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, queremos te agradecer por mais esse dia, por mais esse culto, essa oportunidade que nós temos de aprender do Senhor, de estar na tua presença. E reconhecemos, Pai, a nossa total dependência do Senhor. Por isso, te pedimos a tua graça para que eu possa transmitir a tua mensagem com clareza, com fidelidade, aquilo que vem de ti, aquilo que o Senhor quer falar, e que cada pessoa que está ouvindo, Pai, possa compreender, receber e aplicar essa palavra na sua vida. É o que nós te pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Bom, então, como vocês sabem, a gente está na chamada Semana Santa, a semana em que os cristãos relembram, os momentos importantes, eventos marcantes dos últimos dias do Senhor Jesus aqui nessa terra. Então, essa semana começa no domingo ali de Ramos, quando a gente relembra a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém, quando ele entra montado no jumentinho, e as pessoas o exaltam, aclamam o rei, falam Hosana ao filho de Davi, o louvam. Hoje é quando esse culto está sendo realizado, hoje é quinta-feira, então nesse dia nós relembramos a última ceia, em que Jesus lavou os pés dos discípulos, partiu o pão e repartiu o cálice também com eles, celebrando a nova aliança. Essa noite também foi a noite em que Jesus foi traído, foi preso, ele orou no Getsêmani, no Jardim das Oliveiras, pediu ao Pai que afastasse o cálice. Depois, na sexta-feira, Jesus foi julgado, condenado, crucificado, morto, e no domingo, finalmente, nós celebramos a Páscoa, celebramos a ressurreição, a vitória de Jesus sobre a morte. Então é o nosso evento máximo principal, é a Páscoa, como celebramos nós cristãos, E eu já queria, então, deixar duas perguntas para você pensar sobre elas. E a primeira é, por que você celebra a Páscoa, Se é que você a celebra, por quê? Por qual motivo? É por tradição, por costume, hábito? É algo que você sempre fez na sua família? É uma tradição religiosa? Ou você tem um motivo seu para celebrar a Páscoa? E a outra pergunta é o que a Páscoa significa para você? Qual é o significado dela? E eu queria pensar sobre isso hoje, junto com você, porque às vezes a gente faz algumas práticas, tem algumas festas, tradições, celebrações, e a gente faz sem pensar, é só mais uma data no calendário, é só mais um momento de descanso, de nos reunirmos com a família, de passarmos um tempo gostoso, E a Páscoa é muito mais do que isso, segundo a palavra de Deus, E para os cristãos ela deve ser muito mais do que isso. E nós, como seres humanos, é da nossa natureza a gente celebrar momentos importantes, marcantes, acontecimentos especiais. A gente celebra, por exemplo, o nascimento de pessoas queridas, ou o nosso mesmo, o nosso aniversário. A gente celebra aniversários de casamento, empresas celebram ali muitas vezes o dia em que elas foram criadas ali, inauguradas. Nações celebram também momentos históricos importantes, a gente celebra o descobrimento do Brasil, a independência, a proclamação da República. Então isso é algo que já faz parte da nossa vida, do nosso cotidiano, E quando a gente tem esses momentos de celebração, normalmente a gente faz uma retrospectiva, um histórico da trajetória, seja de uma pessoa, seja de um matrimônio, seja de uma empresa, de uma nação. A gente começa a pensar, como chegamos até aqui? Quais foram os acontecimentos, episódios importantes, marcantes? E, por exemplo, se a gente for pensar,
né, num casamento, por exemplo. Você deve conhecer, ou na sua família, ou através de algum amigo, ou algum conhecido, um casal que está ali já há muito tempo junto, né, 50, 60 anos de casado, e causa na gente, né, aquela admiração, aquela curiosidade, né, de saber, nossa, como é que eles conseguiram, né? Como é que eles fizeram para ficar tanto tempo juntos? Principalmente quando é um casal que a gente vê ali que existe amor, afeto, carinho, cumplicidade, que eles se dão bem, né? Isso nos traz alegria ao coração, nos coloca um sorriso no rosto e a gente fica querendo saber, às vezes, das histórias, né? E casais assim tem muita história para contar, né? História de como eles se conheceram, como eles se apaixonaram, como é que foram ali as conversas, como é que foi o namoro, depois como é que foi, né, o casamento, talvez os obstáculos que eles enfrentaram para ficar juntos, e depois a vida de casados, né, o nascimento do primeiro filho, a compra ali da casinha própria, e também momentos difíceis, muitas vezes, de perdas, de enfermidade, doença, de desavenças, desentendimentos, dificuldades financeiras, perdas, luto. E a gente gosta de ouvir essas histórias porque, no final das contas, o importante é que aquele casal tá ali, eles estão juntos, eles, né, superaram todos os problemas, os obstáculos, as dificuldades, e aquela aliança, aquele pacto, aquele compromisso, ele não foi rompido, né? Ele resistiu a todas as adversidades. E o que isso tem a ver, então, com a Páscoa, né? A Páscoa, tanto para os judeus quanto para os cristãos, ela faz parte da história de um povo. Ela faz parte da história de um pacto de Deus, de uma aliança de Deus com um povo. E ela tem significados, não, um pouco diferentes para os judeus e para os cristãos, mas é importante a gente entender ou relembrar a origem da Páscoa, o significado dela para os judeus. Jesus, como judeu, né, sendo judeu, ele celebrou também a Páscoa, todos esses momentos que a gente comentou, da ceia, né, da crucificação de Jesus, da própria ressurreição. Tudo isso foi no tempo de celebração da Páscoa, né? E a Bíblia vai ensinar para nós, registrar, relatar para nós que a Páscoa, ela é uma celebração, uma festa instituída por Deus. Né? Os primeiros livros ali da Bíblia, ali em Êxodo, a gente vai ver essa instituição da Páscoa, no momento em que o povo de Deus, o povo de Israel, com quem Deus já tinha firmado uma aliança, né? Através de Abraão, de Isaac, de Jacó, eles estavam ali no Egito. Eles chegaram ali um momento de glória, né, de bonança para eles, né, porque era um momento de fome, mas que José, que era um dos filhos de Jacó, ele estava como governador do Egito, e então quando aquela família, né, chegou ali ao Egito, não faltou comida, não faltou provisão para eles, eles tinham o favor ali do rei, do faraó, mas agora, nesse momento em que a gente está falando da Páscoa aqui, né, em que a Páscoa foi instituída, eles estavam como escravos. Eles estavam sofrendo opressão, sofrimento físico, escassez, né, de recursos, humilhações. Eram escravos. Eram um povo subjugado, um povo pequeno, vivendo uma cultura diferente, onde havia, né, inclusive, outros deuses, idolatria. Então era um momento muito difícil, muito duro. E Deus, então, se compadece desse povo e se revela a Moisés e diz, né, que ele vai libertar esse povo da escravidão, que ele vai conduzir esse povo até a terra prometida, a terra de Canaã, que ele já havia prometido lá para Abraão, né? E aí a história é bem conhecida, né, que Deus envia pragas para mostrar o seu poder, para mostrar que ele realmente era o único Deus, para que o povo se arrependesse da idolatria, né, dos rituais que envolviam, inclusive orgias, sacrifícios humanos, enfim, muitas coisas que eram abomináveis ali para Deus, né? E a 10ª praga, a última praga, é a morte dos filhos primogênitos, que é a que vai dar origem à Páscoa, né? Então, Deus ordena para que as famílias, né, do povo de Israel
separassem um cordeiro com 1 ano de idade, sem defeito, e sacrificassem esse cordeiro no dia que Deus determinou. Então eles teriam que matar esse cordeiro, pegar o sangue e passar sobre as portas e nas laterais, comer esse cordeiro inteiro, né? E o que sobrasse, se sobrasse alguma coisa, né? Eles teriam que queimar, né? Comer o cordeiro assado e queimar o que sobrasse. Então, em Êxodo capítulo 12, no versículo 12, vai dizer assim, Deus falando aqui, né? A partir do versículo 12 até o versículo 14, vai dizer assim: naquela mesma noite passarei pelo Egito e matarei todos os primogênitos, tanto dos homens quanto dos animais, e executarei juízos sobre todos os deuses do Egito. Eu sou o Senhor. O sangue será um sinal para indicar as casas em que vocês estiverem. Quando eu vir o sangue, passarei adiante. A praga de destruição não os atingirá quando eu ferir o Egito. Este dia será um memorial que vocês e todos os seus descendentes o comemorarão como festa ao Senhor. Comemorem-no como decreto perpétuo. Então aqui está a instituição da Páscoa. Páscoa que quer dizer passagem, né? A passagem da escravidão para a liberdade. E o povo faz assim, faz o sacrifício, passa o sangue nas portas, faz a refeição, que eles tinham que comer, né, com esse cordeiro, com pão sem fermento e ervas amargas. E a história bíblica vai mostrar para nós, né, que realmente Deus traz o livramento, eles conseguem sair do Egito e vão, né, para o deserto, e depois de passar algum tempo perambulando pelo deserto e de muitas coisas que acontecem, provações, rebeldias contra Deus, eles chegam até a Terra Prometida, e assim o relato bíblico prossegue, né? Mas o fato é que até hoje os judeus celebram a Páscoa, porque é esse evento que tem essa importância, esse significado de libertação do povo, né? Da escravidão, de conquista da Terra Prometida e de coisas sobrenaturais, né? Que Deus faz, dando provisão para eles, né? Porque quando eles saem do Egito, os egípcios lhes dão roupas, lhes dão objetos de prata, de ouro, eles saem com animais, né? Então, Deus não apenas promete o livramento da morte, e ele livra realmente, né, aqueles que passassem o sangue, né, e fizessem a cerimônia, né, conforme Deus estabeleceu. Ele livra da morte, ele liberta de fato da escravidão, né, abrindo um mar vermelho para que eles passassem a seco, né, algo que humanamente era impossível. Ele promete, então, esse recomeço, essa vida nova, em que eles não seriam mais oprimidos, humilhados, subjugados. E Deus provê os meios e os recursos para tudo isso, né? Ele dá a direção, ele mostra o caminho que eles deveriam percorrer, né? Ele dá a provisão, o sustento, provendo alimento, né? O maná que cai do céu, algo, né, maravilhoso, sobrenatural. Deus provê a proteção que eles precisam de animais, de outros povos. Ele provê a coluna de nuvem de dia para proteger do calor, e a coluna de fogo à noite para proteger do frio. Deus dá leis para que eles possam viver bem, viver com segurança, com ordem, com paz, para resolver os conflitos, né, entre eles. E Deus dá um destino certo, um destino seguro para eles, que era a terra prometida, uma terra boa, né, a terra que emana leite e mel, onde eles teriam, né, aqueles recursos de que eles precisavam e teriam vitórias, né, sobre os povos que viviam ali, se eles seguissem, né, aquilo que Deus havia ordenado para eles. Então, Deus faz, né, não faz o trabalho pela metade. Deus provê tudo de que eles precisam para chegar ali até aquela terra que Deus já havia prometido, né, para sair do Egito e para fazer todo o trajeto, para chegar àquela terra e conquistar aquela terra. Muitas vezes o povo falha, o povo desobedece a Deus, se rebela contra Deus, ou seja, Deus faz a parte dele da aliança, né? Deus é fiel, Deus cumpre as suas promessas, mas o povo, né, que quebra muitas vezes a aliança,
adorando outros deuses, desobedecendo a Deus, duvidando da palavra de Deus, apesar daquilo tudo, né, que Deus já tinha feito, provendo né, o alimento, água, provendo os meios ali para que eles chegassem até ali, né, saíssem do Egito, atravessassem o mar e tudo. E o povo, mesmo assim, duvida, se rebela contra Moisés, contra Arão. Então é uma história complicada, mas Deus é fiel, Deus não muda, Deus não desiste, Deus não quebra a aliança. É importante a gente pensar também que Deus provê tudo isso, mas para que tudo isso fosse possível, foi necessário o sacrifício. E esse sacrifício, nesse momento, foi o quê? Foi o cordeiro, que cada família tinha que separar, sacrificar, passar o sangue ali nas portas, e era esse sangue que fazia a diferença, né? Que naquele momento foi o critério ali de Deus para livrar, né, as casas onde havia esse sangue. Deus não matou ali os filhos primogênitos. E como cristãos e crentes na palavra de Deus também no Novo Testamento, né, a gente crê que esse cordeiro apontava, né, toda essa festa, essa cerimônia, tudo isso apontava para algo muito maior e definitivo, né, e que a Páscoa realmente se cumpriu plenamente quando Cristo veio a essa terra. Viveu uma vida perfeita, ele foi esse cordeiro, né, perfeito, sem pecado, que viveu uma vida perfeita, que se sacrificou, morrendo, crucificado, mesmo sendo inocente, e morreu em substituição por nós, né? Morreu no nosso lugar e ressuscitou. Glória a Deus por isso, porque a ressurreição é a prova de que o sacrifício de Jesus foi perfeito, foi aceito por Deus. Ele venceu a morte, venceu o pecado, e por ele ter morrido, nós não precisaremos morrer eternamente. Por ele ter vivido uma vida perfeita, a gente pode ter o perdão dos nossos pecados, se nos arrependermos e crermos nele. Então, para nós cristãos, é isso que significa a Páscoa. Não é a passagem apenas da escravidão para a liberdade, porque de certa forma isso também acontece em relação ao pecado, né? De forma metafórica, digamos assim, né? Ou simbólica, simboliza a nossa libertação mesmo, né? De uma vida que desagrada a Deus, daquilo que é mal em nós e que a gente não consegue mudar. Então, quando a gente crê em Cristo, a gente é liberto do pecado, de viver o pecado, da condenação do pecado. A gente recebe o perdão, o poder de viver uma vida que agrada a Deus. Então, nós somos libertos disso. E também é a passagem da morte para a vida, né? Nós podemos ter a vida eterna porque Cristo conquistou essa vida eterna para nós, o direito de ressuscitarmos com Ele, né, no último dia e vivermos eternamente com Ele. Então, para nós tem esse significado maior, né, mais amplo. E nós podemos então ver essa verdade descrita para nós na palavra de Deus, na primeira carta de Pedro, nos versículos 18 até o 21. Vamos ler então, diz assim: Pois vocês sabem que não foi por meio de coisas perecíveis como prata e ouro que vocês foram redimidos da sua maneira vazia de viver que lhes foi transmitida por seus antepassados, mas pelo precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro sem mancha e sem defeito, conhecido antes da criação do mundo, revelado nestes últimos tempos em favor de vocês. Por meio dele, vocês creem em Deus, que o ressuscitou dentre os mortos e o glorificou, de modo que a fé e a esperança de vocês estão em Deus. Amém. Então a gente vê aqui que, assim como os hebreus, ali, os judeus, eles tinham que fazer aquilo que Deus tinha dito para eles, né? Não bastava eles crerem, eles tinham que, de fato, pegar aquele cordeiro, separar, sacrificar, passar o sangue, enfim, né? Eles tinham que aplicar aquelas verdades à vida deles. Colocar em prática o que eles aprenderam, o que eles ouviram. E a gente também precisa se apropriar dessas verdades, dessas promessas que a palavra de Deus tem para nós. Nós precisamos crer que Jesus é esse cordeiro, como a palavra diz, o cordeiro de Deus, o cordeiro que Deus mesmo proveu para nós, que tira o pecado do mundo. Nós precisamos crer que nós necessitamos dessa salvação, porque somos escravos do pecado e temos uma dívida que não podemos pagar.
Então precisamos da provisão e do sacrifício que Deus oferece para nós, para sermos redimidos, libertos e termos essa nova vida. Precisamos crer nisso e precisamos viver aceitando, recebendo Jesus como nosso Senhor, além de nosso Salvador, né? Ele sim nos salva, mas se Ele é nosso Senhor, como diz a palavra, nós devemos imitá-lo, viver como Ele, fazer aquilo que Ele nos ensina a fazer e que Ele também fez, de amar a Deus, amar o próximo, perseverar, né? Prosseguir, permanecer naquilo que nós ouvimos e que nós cremos, de que Deus vai prover as nossas necessidades, que Deus vai dizer a direção que nós devemos seguir, o caminho pelo qual nós devemos andar. E a palavra de Deus tem promessas maravilhosas para aqueles que creem no Senhor Jesus, que o recebem como Senhor, como Salvador. Eu queria terminar lendo algumas dessas passagens, dessas promessas para você. Se você é filho de Deus, filha de Deus, se você crê em Jesus como Senhor, como Salvador, você é alvo dessas promessas, você tem o direito de receber essas promessas são para você. E se você ainda não crê, Deus também te chama, Jesus também te convida a recebê-lo hoje, nesse momento, se você quiser, reconhecendo que você é pecador, que você precisa desse sacrifício, desse pagamento que Jesus fez, dessa dívida que você tem, que você não pode pagar. Mas eu queria ler então essas passagens com você. Na verdade, antes disso, eu queria ler com você a passagem que está ali em Lucas 22, capítulo 22, versículos 19 e 20, que vai falar para nós, então, o que nós celebramos, o que nós devemos fazer, o que Jesus nos instruiu a fazer, porque nós vimos que ali em Êxodo capítulo 12, Deus instruiu o povo de Israel a celebrar a Páscoa, né, perpetuamente, lembrando, comemorando, celebrando o que Deus fez, a obra de Deus ali, no momento da libertação do Egito. E Jesus pede que o seu povo, aqueles que foram libertos, redimidos, salvos por ele, também celebrem, também façam um memorial. Então, a gente vai ver esse momento na última ceia, que Jesus a palavra de Deus, né, vai dizer assim para nós. Tomando o pão, deu graças, né, Jesus deu graças, partiu e o deu aos discípulos, dizendo: isto é o meu corpo dado em favor de vocês. Façam isto em memória de mim. Ou seja, partir o pão. Da mesma forma, depois da ceia, tomou o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue, derramado em favor de vocês. Então é isso que nós devemos fazer e fazemos, né? Nas diferentes tradições cristãs, nós temos a comunhão, a Eucaristia, a Santa Ceia, a Ceia do Senhor, esse momento em que nós partimos o pão e bebemos do cálice e lembramos, rememoramos e fazemos aquilo que Jesus nos ensinou a fazer, em memória dele, em memória, em honra ao sacrifício que ele fez por nós. Então agora eu quero ler com vocês as passagens com promessas de Deus, né? Lá em João, capítulo 8, 34 a 36, Jesus vai dizer assim, a palavra de Deus, né? Vai dizer assim: Jesus respondeu: digo-lhes a verdade, todo aquele que vive pecando é escravo do pecado. O escravo não tem lugar permanente na família, mas o filho pertence a ela para sempre. Portanto, se o filho os libertar, vocês de fato serão livres. Então Jesus promete aqui para nós libertação do pecado, vitória sobre o pecado. A gente não precisa mais viver cometendo os mesmos erros, as mesmas falhas, né, os mesmos deslizes, enfim, fazendo as mesmas coisas que a gente sabe que estão erradas e que muitas vezes a gente repete e não consegue se livrar, mas a gente tem aqui a promessa de Jesus, que pelo poder dele, nós podemos sim ser libertos da escravidão, do pecado. Em João, capítulo 5, capítulo 24, Jesus fala assim, né, a palavra de Jesus: eu lhes asseguro, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, crê em Deus, crê no Pai, tem a vida eterna e não será condenado, mas já passou da morte para a vida. Então aqui Jesus está prometendo para aqueles que creem nele, creem e obedecem, né? Aqui fala quem ouve a minha palavra e crê, né? Quem crê e obedece e segue. Então já passou da morte para a vida. Então está prometendo o perdão
os pecados e a vida eterna. Mateus 11, versículo 28, bem conhecido, né? Venham a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados e eu lhes darei descanso. É o que Jesus diz, é o que Jesus promete. Aqueles que vierem a ele. Mateus, capítulo 6, versículo 31, vai dizer assim: portanto, não se preocupem dizendo: que vamos comer, que vamos beber, ou que vamos vestir. Aí, versículo 33 vai dizer assim, né? Jesus vai dizer: busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhes serão acrescentadas. Então, Deus prometendo provisão para nós, se a gente buscar primeiro o reino, se o reino de Deus, a justiça de Deus forem prioridades para nós. Em João, capítulo 16, versículo 33, Jesus falando, vai dizer assim: eu lhes disse essas coisas para que em mim vocês tenham paz. Neste mundo vocês terão aflições, contudo, tenham ânimo, eu venci o mundo. Glória a Deus. Jesus nos lembrando de que ele também sofreu aflições e venceu. E nós também sofremos aflições aqui nessa terra, nesse mundo, mas em Cristo nós somos mais que vencedores, né? Como diz a palavra também. Mateus capítulo 28, versículos 19 e 20. Jesus vai dizer assim, né? Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-lhes a obedecer a tudo que eu lhes ordenei. E eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Então, Jesus pede para nós que aquilo que nós aprendemos, nós também possamos ensinar ao nosso próximo, às pessoas à nossa volta. E ele promete que estará conosco sempre, até o fim dos tempos. Glória a Deus. João 14, versículos 16 e 17, Jesus dizendo: eu pedirei ao Pai e ele lhes dará outro conselheiro para estar com vocês para sempre, o Espírito da verdade. O mundo não pode recebê-lo, porque não o vê nem o conhece, mas vocês o conhecem, pois ele vive com vocês e estará em vocês. A promessa do Espírito Santo, né? Glória a Deus, que habita em nós, o Espírito de Deus, que nos capacita a ter essa vida nova, a sermos semelhantes a Jesus, que nos consola, que nos conforta, que nos dá força. João capítulo 14, versículos 2 e 3, Jesus dizendo: na casa de meu pai há muitos aposentos. Se não fosse assim, eu lhes teria dito: vou preparar-lhes lugar. E se eu for e lhes preparar lugar, voltarei e os levarei para mim, para que vocês estejam onde eu estiver. Glória a Deus, Jesus nos prometendo que estaremos com ele. Ele está preparando o lugar para nós. Aleluia. João 11, versículos 25 e 26. Disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. E quem vive e crê em mim, não morrerá eternamente. Glória a Deus, promessa de ressurreição, de vida eterna. Então, a gente pode ver quantas promessas aqui. Eu separei algumas só das promessas que a gente tem da boca de Jesus para nós, para aqueles que creem. E como eu disse, se você não crê, você é convidado hoje a crer em Jesus, a recebê-lo como seu Senhor, como seu Salvador, a segui-lo, a ser um discípulo, uma discípula dele. E eu queria terminar com uma última passagem, que está lá em Apocalipse, no livro de Apocalipse, capítulo 21, dos versículos 1 a 5, que vai falar desse reino eterno de Jesus, dos novos céus, da nova terra, e de como vai ser essa vida quando estivermos com ele. Então a palavra diz assim, uma visão do apóstolo João, que ele vai registrar aqui para nós, na palavra de Deus. Então vi um novo céu e uma nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra tinham passado, e o mar já não existia. Vi a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, preparada como uma noiva adornada para o seu marido. Ouvi uma forte voz, que vinha do trono e dizia: agora o tabernáculo de Deus está com os homens, com os quais ele viverá. Eles serão os seus povos, o próprio Deus estará com eles e será seu Deus. Ele enxugará dos seus olhos, toda lágrima. Não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor, pois a antiga ordem já passou. Aquele que estava sentado no trono disse: estou fazendo novas todas as coisas.
E acrescentou: escreva isto, pois estas palavras são verdadeiras e dignas de confiança. Amém. Aleluia. Então, essa é a palavra de Deus para nós. Às vezes a gente vive momentos tão difíceis, de tristeza, de falta de esperança, de perspectiva. Às vezes a gente sente que a vida é só luta, é só problema, é só trabalho, é só canseira, mas Deus vem a nós sempre e nos convida, nos chama a lembrar de quem nós somos filhos, quem é esse Deus, o que Ele fez por nós. E voltando àquela pergunta, então aquelas perguntas que eu fiz no começo, por que que você celebra a Páscoa? A palavra de Deus vai nos dizer que nós devemos celebrar a Páscoa porque Jesus nos instruiu assim, nos pediu que nós celebrássemos a memória dele, né? Inclusive partindo pão e repartindo cálice, mas lembrando da sua morte, da sua ressurreição, do sacrifício que ele fez por nós, da vitória que ele conquistou para nós, da vida eterna, e o honrando, glorificando por isso. Então, esse é um grande motivo para nós celebrarmos a Páscoa, para nós lembrarmos o que o Senhor Jesus fez por nós, comemorarmos isso. E é isso que a Páscoa também significa para nós. A Páscoa é um evento maravilhoso, mais importante da nossa história, com a família de Deus. É a história da família de Deus, do pacto entre Deus e o seu povo, aqueles que creem em Cristo, que incluem sim os judeus, mas também todos os povos, né? Pessoas de todo povo, tribo, língua e nação que creem em Jesus. Em todos os tempos, todas as épocas, no mundo todo. Todos que creem fazem parte desse povo. Então é a história desse pacto que Deus fez, dessa aliança, desse compromisso de cuidar desse povo, de sustentar, de prover, de dar a vida eterna para esse povo, né? Não só prover, cuidar e sustentar aqui nessa terra, mas de ter um reino em que esse povo vai ser parte dele, vai reinar, vai viver com Jesus, vai ressuscitar e vai estar eternamente com ele. Glória a Deus por isso. Mas se você é parte desse povo, você tem uma história pessoal com Deus. A Páscoa deve ser uma lembrança, um memorial, uma recordação, um momento de celebração da sua história com Deus, para você lembrar da sua trajetória, como foi que você conheceu a Deus, como Deus se revelou a você, como começou esse relacionamento com Deus, a sua caminhada, sua jornada, e como você está hoje. Você se lembra de histórias, de momentos, como aquele casal, né, que nós falamos, que pode olhar para trás, tem tanta coisa para contar, tantos momentos bons, tantas lutas, batalhas que foram vencidas. E a gente também tem a nossa história com Deus, que a gente possa se lembrar nessa Páscoa do que Deus fez por nós, individualmente, pessoalmente, pela nossa família, não só pela cristandade, pelo povo cristão, de forma ampla, de forma geral, pela humanidade, mas por mim, por você, pela minha família, pela sua família. E que a gente possa, então, celebrar isso nessa Páscoa. Que os momentos que nós vamos passar em família, talvez almoços, momentos juntos, que vamos receber e talvez ser lembrados, receber um chocolate, comer, né, um chocolate gostoso, desfrutar, para quem gosta, que a gente possa aproveitar esses momentos e lembrar que tudo isso é Deus que provê para nós, até esses momentos em família, e que esse tempo, né, seja um tempo em que Deus seja o centro, né, e que Ele fez, faz e fará por nós. Então que a gente possa se lembrar disso nessa Páscoa, que a gente possa lembrar do verdadeiro significado que ela tem para a humanidade, para os cristãos, mas para nós, para cada um de nós que cremos nele. E se você não crê, que você possa refletir, pensar, falar com Deus e pensar mesmo em todas essas coisas, naquilo que você também já ouviu em outros momentos sobre Jesus. O que te impede de aceitar esse convite, de fazer parte desse reino, de receber essas promessas? Então, que Deus abençoe você, que você tenha uma boa Páscoa, que você possa se lembrar de tudo que Jesus fez no sacrifício, que sim, nos traz tristeza e pesar, porque Jesus é inocente, Jesus não merecia, e ele teve que fazer esse sacrifício, ele escolheu fazer esse sacrifício,
mas foi por causa do nosso pecado, dos nossos erros, das nossas falhas, porque nós não cumprimos a nossa parte na aliança. Mas ele escolheu fazer isso, e ele fez esse sacrifício, o sacrifício dele foi aceito, e ele ressuscitou, e venceu a morte, venceu o pecado, e nos dá essa nova vida, e nós podemos ter esse relacionamento com ele, que a presença de Deus é uma realidade no nosso dia a dia, no nosso cotidiano, é algo real, verdadeiro, palpável. Pelo menos é isso que Deus quer para nós, é isso que Deus espera de nós, que a gente tenha esse relacionamento, que a gente possa falar com Deus, ouvir Deus falando conosco, que Deus se revele a nós a cada dia, que nós sejamos transformados pelo poder do Espírito Santo e que cada dia a gente possa se parecer mais com Jesus Cristo. É isso que é isso que Deus quer para nós. Então, que a gente possa renovar a nossa fé, as nossas esperanças, o nosso ânimo, a gente possa se alegrar com essas verdades, com essas promessas de Deus para nós. Espero que Deus tenha falado com você, que Deus te abençoe, a você e a toda a sua família, em nome de Jesus. Muito obrigada pela oportunidade. Fiquem todos na paz de Cristo.